fala sobre a Operação Lava Jato, que teve início em março de 2014 e investiga um grande esquema de lavagem de dinheiro e desvio também de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e também políticos. Flagrada pela Polícia Federal em março do ano passado, a Operação Lava Jato investiga um esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos. A investigação aumentou ainda mais a crise pela qual a empresa petrolífera já estava passando, desde a divulgação dos detalhes da compra da refinaria dos Estados Unidos. Motivo de orgulho para os brasileiros, a empresa sempre foi um exemplo de administração bem-sucedida e a sua crise mexeu com a população. Anos atrás e até há um tempinho atrás, a Petrobras era um orgulho nosso, de nós brasileiros. Infelizmente, agora o que está acontecendo com a Petrobras é uma pena. Para mim, a Petrobras, ela entra num sistema de corrupção que você reflete só a sociedade. Então, a sociedade como política, então todo o movimento político do Brasil reflete na Petrobras como empresa. Não é só responsabilidade do governo, mas também da oposição e de todos os partidos políticos envolvidos no processo desde a reabertura democrática. A Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, está presente em 25 países. Seus papéis são negociados na Bolsa de Valores e conta com mais de 500 mil acionistas, sendo o governo brasileiro o seu acionista majoritário. Eu estou aqui ao lado do Dr. Eduardo Leite, que vai tentar aí explicar para a gente, nos ajudar a entender esse papelão que os políticos e esses corruptos estão fazendo. Bom dia, meu querido. Bom Como é que dia, você tá? Eu estou ótimo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, tranquilo nós não estamos, né? Não, tá bem nós estamos longe intranquilos, disso. né? Ao contrário. Aliás, faz bastante tempo que acabou pousando a intranquilidade e que essa intranquilidade tem tirado o sono de muita gente. Tá difícil não só dos brasileiros, mas de muitas pessoas que estão no governo. É verdade. Né? Tá difícil mandá-la embora. Vamos começar entendendo um pouquinho como esse assunto já vem se estendendo desde março de 2014, como a gente viu aí no VT, né? A Operação Lava Jato começou justamente nesse mês do ano passado, em março. Muita coisa já aconteceu, quer dizer, muita água já passou embaixo da ponte, muitos personagens apareceram, muitos nomes estão envolvidos. O número de empresas é assustador, de empreiteiras, de diretores, de executivos, de pessoas de dentro, de fora da própria Petrobras. Ela saiu até com própria antes, difícil de falar isso. Vamos começar entendendo primeiro como é que funciona a Operação Lava Jato. A Petrobras entrou depois, né? Justamente a Lava Jato começou com o nome do Alberto Youssef, o doleiro, que tinha envolvimento inclusive com o Ministério da Saúde, com empresas de fachada, com laranjas, para a gente entender aonde entra a Petrobras nessa história, doutor Eduardo. Bom, primeiro, essa investigação ela não vai ter fim, é óbvio. Porque estrategicamente, diferentemente do que aconteceu no Mensalão, porque no Mensalão se investigou, chegou um determinado momento, teve que se estancar para poder julgar. Alguns foram punidos e, obviamente, morreu o Mensalão. Mas o Mensalão ele poderia ter muitos outros tentáculos, diferentemente do que aconteceu no caso aqui processo esse presidido pelo Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, que é um especialista na área de lavagem de dinheiro, uma pessoa que realmente conhece muito e de forma profunda. O que na verdade ele e o Ministério Público Federal fizeram? Eles fatiaram essa investigação. Por isso que nós estamos chegando a esses resultados. E como é que foi esse fatiamento? Primeiro, vários inquéritos policiais foram abertos, né, foram instaurados e as investigações elas foram sendo feitas paralelamente. Tanto é verdade que essa última, que é a 9ª fase, que é onde nós tivemos vários mandados de prisão, inclusive de empresários, né, de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, busca e apreensão, e também nós tivemos a coercitiva, ou seja, a busca do vacário do tesoureiro do PT, para poder explicar a questão de doações. Então nós entramos na 9ª fase. Essa 9ª fase investiga outras ações que foram praticadas também contra a Petrobras, porque a maior vítima dessa história é a Petrobras e o povo brasileiro, obviamente.
Consequência Brasil. O governo, ele manipulou junto com as empreiteiras, né? Os políticos manipularam junto com as empreiteiras, fizeram um mecanismo de corrupção que achavam que não ia chegar a essa situação que chegou. Agora, segundo o que eu li, normas internas de contratação de prestação de serviços foram burladas pelos próprios diretores da Petrobras para conseguir chegar, né? O mecanismo ele é simples, ele não é difícil de entendimento, ou seja, as empresas elas são contratadas através de licitações elas legais ou ilegais, regulares ou irregulares. Se faz essa simulação, a contratação, por ser poucas empresas especializadas na área, então são poucas empresas que participam dessa licitação. Fizeram lá, na verdade, um clube, chamado o Clube da Corrupção. Né? O Clube do Bilhão, como estão falando. O Clube do Bilhão, bilhões, né? O clube dessas empreiteiras, onde havia um revezamento na licitação, ou seja, em cada momento uma ganhava a licitação, mas todas participavam. Até para não levantar suspeitas. Exatamente. Né, então é simples. Essa contratação era superfaturada, mas muito superfaturada, e obviamente essa empreiteira ela fazia a doação, né, ou ela fazia a prática da corrupção, distribuía dinheiro, facilitando a contratação. Então havia uma simplicidade, e há uma simplicidade nesse esquema todo. Agora, o problema é que como chegar a esses valores, como chegar à prática da corrupção, porque parte se fazia a lavagem de dinheiro. E o que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro, na verdade, nada mais é do que transformar ela em alguma coisa legal, né, correto. E como é que eles faziam isso? Através das notas falsas, ou seja, emitiam notas de serviço que só havia a contraprestação, né, só havia o pagamento, mas não havia necessariamente a prestação, ou seja, o serviço não era entregue. Então, através de consultoria, né, que obviamente você não consegue fazer, consultoria, eu posso estar dando uma consultoria aqui verbal, enfim, isso é uma consultoria e depois emito a nota. Mas, na verdade, essa nota fiscal, ela era feita através de empresas fantasmas, o que na verdade gerava um problema maior. Por quê? Porque na verdade você entrega uma nota, primeiro um serviço, muitas vezes as notas eram de empresas quentes, mas muitas vezes eram de empresas frias, né, para poder justificar o pagamento daquela corrupção. E que a maioria envolvia o nome do Alberto Youssef também, por isso que levantou essa suspeita. E o dinheiro, na maioria das vezes, ou ele corria em espécie, ou ele corria através de depósitos bancários em paraísos fiscais, né? Ou seja, nos Estados Unidos, na Suíça, em outras ilhas Caimã e outras empresas. Então, na verdade, o esquema de corrupção dentro da Petrobras se deu exatamente dessa forma. A partir do momento em que se detecta o esquema de corrupção, o que acontece com a empresa? A empresa perde credibilidade. Aí nós tivemos o problema de Pasadena, ou seja, a refinaria do Texas, lá dos Estados Unidos, né? Que foi onde tudo começou. Também lá teve uma supervalorização da refinaria porque havia um acerto, né? Havia um contrato mal feito que a Petrobras fez, avalizada pelo Conselho Administrativo, né, e avalizada por todos, e o Brasil foi lá e comprou uma refinaria que valia 1/10 do valor que na verdade pagou. E ali começou, obviamente, a se investigar. Mas a questão dessa perda de credibilidade da Petrobras se deu a partir do momento do pagamento dessas propinas e do pagamento ou dos contratos feitos de forma acima do valor de mercado. Entendeu? E existe uma valorização enorme da Petrobras hoje no mercado financeiro, quer dizer, ela vale hoje, eu não tenho esse dado, mas ela vale muito, muito menos do que valia há alguns anos atrás, há poucos anos atrás. Mas para a gente entender para onde foi esse dinheiro, né? Esse Clube do Bilhão, qual você falou, por exemplo, eu tenho um dado aqui, que é o Clube das Empreiteiras que desfalcava a Petrobras. A UTC, por exemplo, de Ricardo Pessoa, vou pegar um dado aqui, doou 30 milhões
ao PT, porque também existia isso, as doações de campanha, né? Que são legítimas, as doações podem ser feitas, contanto que o dinheiro seja da empresa. Só que o dinheiro, na verdade, era tirado da própria Petrobras. Porque eles faziam esse esquema, ou seja, na verdade, fazia essa lavagem de dinheiro, ou seja, a empresa era contratada pela Petrobras por um valor 2, 3 vezes mais do que efetivamente valia aquele serviço, né? A Petrobras desembolsava o dinheiro, pagava, a empresa passava pelo caixa dela e fazia a doação supostamente legal. Mas, na verdade, esse dinheiro teria saído em função de um superfaturamento de um contrato efetivado lá atrás, ou seja, pagou mais do que deveria, né? Então, foi dessa forma que foi esse o mesmo mecanismo que eles encontraram para poder chegar a essa rede de corrupção. Essa pessoa que você acabou de citar, que é o da UTC, ele praticamente coordenava todo o clube do bilhão, ou seja, o clube das empreiteiras. Ele que, na verdade, coordenava. Tanto é que ele tem feito algumas ameaças, ou tem mandado alguns recados dizendo, se eu abrir a boca aqui, ou seja, muita cabeça vai rolar. Cabeças de alto escalão. Inclusive de políticos, né? O que tem de detalhe nesse processo do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, é que em todos os depoimentos que foram dados, ele nunca deixou mencionar o nome de um político. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o problema do foro privilegiado. Se menciona o nome de um político, por isso que ele fatiou esse processo. Ele faz parte da alçada dele também. Perde a competência. Se alguém menciona o nome do político, o que acontece? Esse processo sai da competência do Sérgio Moro e tem que necessariamente ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, que foi o que aconteceu com o Mensalão. O Mensalão começou numa vara também, num juízo comum, e depois ele foi remetido para o Supremo Tribunal Federal. Agora, com essa lista de senadores, deputados, governadores, ministros que o Ministério Público Federal tem, aí sim, aí vai se buscar a responsabilidade desses políticos. Esse processo não vai tramitar com o Sérgio Moro. Esse processo vai tramitar dentro do Supremo Tribunal Federal, que é de competência do Supremo. Então, por isso que eu estou dizendo que nós não temos fim esses processos. Cada nova ação, cada nova denúncia que aparece, né, obviamente um novo inquérito ele é instaurado e novas investigações podem acontecer. O que isso pode ocorrer? Se não houver o estancamento, ou seja, se não houver uma apuração rápida, a Petrobras pode ir definitivamente para o buraco. Isso não tem a sombra de dúvida. Já está no caminho. Ela está, porque era uma empresa que valia, e você estava falando da questão da avaliação, em 2007 a Petrobras, com a descoberta do pré-sal, que eu sempre achei esse pré-sal algo muito duvidoso, né? Porque tem petróleo, tem. Agora, a quantos... Como que vai tirar? Como é que você vai tirar? O barril do petróleo... Quanto de investimento precisa para fazer isso? O barril do petróleo está $50. Era 150, passou para 100, agora tem $50. Ou seja... a gente pagando R$3,70 pelo litro da gasolina em alguns lugares. E aí está o detalhe. Então, o que acontece? O que vai ocorrer? Se não houver o estancamento, porque a Petrobras está hemorrágica, né? Ou seja, ela está perdendo, está perdendo a sangria. Então, se não houver o estancamento, a Petrobras pode sim ter problemas muito sérios, porque era uma empresa que tinha uma avaliação de 500 bilhões de dólares e hoje a avaliação de mercado dela está em 126 bilhões, ou seja, em pouco mais aí de 7 anos, né? Em 7 anos, a Petrobras perdeu, praticamente ela está abaixo de 1/3 do valor que ela tinha avaliação de mercado. E o mundo está olhando com desconfiança a Petrobras, inclusive com a troca da diretoria, né, com a saída da Graça Foster e mais alguns diretores, o mercado financeiro reagiu bem e valorizou, né, imaginando-se que poderia entrar alguém realmente, um administrador que pudesse fazer com que a Petrobras voltasse a funcionar novamente. Só que o que aconteceu? Colocaram lá um nome que tem mais uma ligação política do que administrativa e é justamente sobre isso que eu quero convidar agora, inclusive chamar um VT, que a Maria Lídia tem pra gente uma opinião. Vamos comentar também a respeito do que ela vai trazer de informação pra gente. Agora a gente vai ouvir a jornalista Maria Lídia Flandoli, entrevistadora do jornal da Gazeta, sobre o que esperar da mudança da direção da Petrobras no cenário político. Vamos ver. Quando uma empresa não vai bem, é mais ou menos como um time de futebol, quando começa a não ir bem.
pede-se a cabeça de alguém, troca-se a diretoria, troca-se o técnico. A pressão foi muito grande para que a presidente Dilma fizesse, e o Conselho da Petrobras, a troca de Graça Foster e toda a diretoria da Petrobras, que de uma forma ou de outra estava lá desde o momento em que começaram a acontecer os fatos que compõem as denúncias gravíssimas de desvio de tanto dinheiro. Quando eu falo tanto dinheiro, nós estamos falando de 2 bilhões. É muito dinheiro. E essa troca, ela estava sendo esperada, porque isso é praxe. Troca-se a direção para gerar uma expectativa que, com uma nova administração, as coisas todas voltam para o lugar. E a Petrobras, que é uma empresa da qual todos nós brasileiros sempre tivemos tanto orgulho, teve tantos prejuízos e estava indo tão mal. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando se falava em nomes do mercado, nomes de técnicos, de pessoas que tinham aquele perfil que supostamente poderia resolver os problemas de gestão da Petrobras, as ações subiam. E, entretanto, a presidente Dilma não se decidia. Quando ela anunciou o nome do novo presidente da Petrobras, ex-presidente do Banco do Brasil, o que foi que aconteceu? As ações despencaram. Despencaram porque houve uma grande frustração. O nome apresentado não tinha aquele perfil que se esperava de um gestor independente de qualquer ingerência política. Muito pelo contrário. O atual presidente da Petrobras é um nome que tem um vínculo tanto com o presidente Lula como com a presidente Dilma, ex-presidente do Banco do Brasil. Ele até foi bem sucedido lá. Mas esse vínculo político, embora não seja partidário, leva a crescer aquela desconfiança de que ele poderá não ter independência, que poderá ser alvo de ingerência política. E por isso mesmo a expectativa caiu muito em termos do sucesso na nova administração da Petrobras. Obrigada, Maria Lídia, pela participação aqui no Revista, nesse assunto tão importante. Quer dizer, trocaram 6 por meia dúzia, como ela falou, colocaram uma pessoa ali, mais um pau mandado, né? A gente pode trocar em miúdos, mais um cara que saiu, inclusive, do Banco do Brasil para gerir a Petrobras. Como é que você imagina que isso vai ser levado a partir de agora? Eu acho que é mais grave ainda. Houve um erro estratégico, um amadorismo sem precedente, mais uma vez, desse governo. Por quê? Quando a Petrobras é uma empresa que, obviamente, ela está, não só nos países, mas ela tem uma credibilidade, ou pelo menos tinha uma credibilidade internacional. A partir do momento que você tem essas denúncias, esses processos, pessoas sendo presas, grandes empresários, políticos que ainda vão ser presos, enfim, cria uma expectativa internacional querendo saber o que vai acontecer. A Graça Foster, ela era uma executiva de carreira, conhecia muito bem, já tinha passado pelos postos de trabalho, enfim, era uma pessoa bem sucedida dentro por isso que ela foi escolhida, né? Não é porque ela era amiga ela trabalhou com a Dilma na época em que a Dilma era presidente do Conselho da Petrobras. Então, será que fazia esse parte... cargo? Porque durante a administração da Graça Foster, a Petrobras teve uma desvalorização enorme. Mas ela fazia parte, mas de qualquer forma era um nome técnico. De qualquer forma era um nome técnico. O que aconteceu? Qual foi o erro? Eu acho que foi o erro primário que aconteceu pela presidente Dilma, infelizmente. Né? Não era isso que o mercado esperava. Quando um presidente como a Graça começa a se enfraquecer, é óbvio que o governo já tem que agir. E como é que agir? Agir para substituir aquele presidente, que era o caso da Graça. O que aconteceu? Não houve essa substituição. Houve, na verdade, uma demissão, porque depois elas pediram para sair. Ela pediu para sair. E a diretoria toda, né, não concordou. E não havia um nome, o que é muito grave isso. Por quê? Porque, na verdade, nós temos vários nomes no país inteiro. Então, teria que ter tido um nome antes mesmo de anunciar a saída. Então, eu acho que esse foi o erro primário, um amadorismo sem precedente. E aí, o que aconteceu? Quando ela entrega a carta, e a diretoria toda entrega a carta de renúncia ao cargo, junto com a diretoria, o governo se vê sem um nome. E aí vai buscar quem?
quem é que pode assumir esse abacaxi? Porque, na verdade, queira ou não queira, nós temos uma parte que tem 88 bilhões de prejuízos que são tão inexplicáveis até agora e que as próprias auditorias não assinaram o relatório do terceiro trimestre, que, obviamente, isso despencou mais ainda as ações da Petrobras. Então, o governo vem, demite, entre aspas, ou pede para aquela pessoa sair, aquela presidente sair, sem um nome na mão, sem um nome na manga, o que é muito grave isso. Aí vai para o mercado. Quem que vai substituir? Pega-se uma pessoa, além de ter toda essa vinculação com o ex-presidente Lula, com a própria Dilma, pega alguém que não é do mercado financeiro, vai em busca do mercado financeiro, achando que o Banco do Brasil é a mesma coisa do Petrobras. São duas coisas completamente distintas. Por quê? O Banco do Brasil, o que ela faz? Ela empresta dinheiro, dá cartão de crédito para quem não pode, né? Ou seja, tem aquela política financeira, diferentemente do que você gerir uma Petrobras. A Petrobras... Ainda mais uma condição dessa, mas tudo bem, já ia ser difícil. Petrobras ela faz negócios, ela tem ações em 25 países. Então, o que acontece? Tem que ter um executivo, primeiro, que tem um perfil técnico, obviamente, e um perfil político e que tenha credibilidade internacional para acalmar todo mundo, porque as ações contra a Petrobras, nos Estados Unidos principalmente, ontem ingressaram, o Ohio entrou com uma ação pedindo, parece que 200 milhões de dólares de indenização. Acho que é 200 milhões, eu preciso só que cheque. O Ohio já entrou com uma ação. Então, outras ações estão sendo deflagradas contra a Petrobras. Uma empresa que está... Sim, porque quem investiu dinheiro perdeu dinheiro. Né? Ou seja, a pessoa que comprou a ação a 20 e poucos reais e hoje custa custa um terço do valor, ou seja, menos de um terço. Teve uma desvalorização de 65% as ações da Petrobras. Então, eu acho que houve um erro exatamente a partir do momento que indica o Aldemir Bendini, presidente do Banco do Brasil, que foi presidente do Banco do Brasil, era um funcionário de carreira também do Banco do Brasil, começou estagiário, da mesma forma que a Graça Foster entrou na Petrobras. Então, eu acho que, primeiro, não vai acalmar o mercado, tá? Nem o mercado nacional, nem o mercado internacional. Petrobras não é cartão de crédito e nem financiamento, é outro perfil, é outra coisa, é outro negócio, né? E, obviamente, nós estamos fadados, mais uma vez, ao fracasso na indicação desse Bendini, sem falar dos problemas que ele já teve. E, sobretudo, é uma pessoa que tem uma afinidade política partidária, apesar de não estar filiado ao PT, mas tem uma afinidade política partidária muito forte. E é uma pessoa que atende os pedidos do Planalto, o que é muito ruim. Né? Isso é péssimo, tá? Então, essa é a situação. Eu espero que possamos, na verdade, ter realmente esse estancamento, ou seja, a Petrobras tem que deixar de ser hemorrágica, né? Parar para que ela possa voltar a ter uma credibilidade do mercado. E vou falar para você, isso aqui é 2 décadas, são 10, 20 anos para recuperar uma empresa com esse golpe que ela tomou, não é menos que isso. Já faz muitos anos que ela está sangrando, infelizmente, óbvio, né? Bom, a gente pode concluir com certeza que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, eu não tenho dúvida, porque a gente está na 9ª fase, mas tantas outras fases estarão por vir, né, para a gente continuar comentando e entendendo essa questão, e que muito dinheiro ainda vai aparecer, aliás, tomara realmente que apareça, né, porque um dado também que me chamou a atenção, que o Youssef, no acordo de delação premiada que ele fez, ele disse que vai devolver 50 milhões que ele teoricamente tirou da Petrobras. Só que o ex-sócio dele, o Leonardo Meirelles, diz que o patrimônio dele é muito maior, que está em 200 milhões e que isso tudo está escondido. Quer dizer, tem uma diferença muito grande sobre o que eles estão mostrando que existe, sobre o que de fato foi tirado de lá, né? Você quer ver uma coisa, só para concluir, esse Pedro Barusco era terceiro escalão, gerente, né, ex-gerente da Petrobras, terceiro escalão. Ele imediatamente, quando ele foi apertado pelo Ministério Público, imediatamente falou assim, eu vou devolver 98 milhões de dólares. Terceiro escalão. É o que ele pode mostrar que ele pegou, o que ele tem. Então, por aí você vê o tamanho da brincadeira, o tamanho do rombo, né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Eu vou deixar o contato do Dr. Eduardo Leite para vocês no Facebook, facebook.com/500 melhores júris. Vocês podem continuar conversando sobre esse assunto também e, claro, vamos continuar
falando sobre isso no Revista da Cidade, em umas próximas oportunidades. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Boa semana para vocês todos, tá? Até uma próxima, viu? Beijo. Ótima semana. Tchau para vocês também. Bom carnaval, né? Para você também. Já logo. Eu não vou estar no carnaval. A gente não vai se encontrar na terça que vem, já estamos com o programa gravado. Dia 24 agora. É verdade. Carnaval, a saudade vai aumentar. Pula, mas com cuidado, né? Devagar. Responsabilidade sempre. Beijo, meu querido. Tchau. Até daqui 2 semanas, então.